just want to do whatever I want. I don't want people to second guess me. Please welcome Donald Glover. Donald Glover. Donald Glover. I've never seen anybody do as much stuff as he does. I am the truest repairman. Zachary, remember? Remember Zachary? Pull the f***ing car over. That guy doesn't know yet if there's something he can't do. Everything. I'm a Jehovah's Witness. You heard about me? I have a lot of great ideas. It's true. My rapper name is Childish Gambino. Hey, yo, it's Childish Gambino. Gambino is like the quintessential artist. The only word I can use to describe him is genius. We assume he will be president of the world at some point. What's the reason I can't do what you do? And the reason is... O ano é 1983 e o lugar é a base aérea de Edwards, na Califórnia. Eis que Donald Glover chega ao mundo. Filho de duas testemunhas de Jeová, Glover definitivamente não foi criado com artes ou criatividade na sua casa. I was like raised Jehovah's Witness, so I didn't have a lot of things growing on. Growing up, I was so different from everybody. I felt so alone, I guess. I wasn't really allowed to watch TV. Só que apesar disso, ele existia secretamente, algo que certamente os seus pais condenavam. And what are your reasons for wanting a little brother? Don't say revenge. Don't say revenge. Revenge? That's it. I'm getting out of here. Os Simpsons. E foi esse programa que plantou as primeiras sementes de comédia na mente daquele jovem Donald Glover. Agora, corta para 2002, quando a família de Glover passou a viver na Geórgia e ele estava prestes a se formar na Escola de Artes de DeKalb. E era lá que ele se sentia muito mais em casa, com toda a liberdade para escrever, para se apresentar. Mas o fato é que seus problemas de adaptação continuavam. It's hard for us growing up. I remember I was the only black kid at my school for a while. And I was like, oh, I don't really like rap music. I really enjoy the soulful stylings of the Cranberries. I studied playwriting and television writing at New York University for 4 years. E na universidade, ele tinha liberdade total sobre os seus impulsos criativos. Tanto que, com 4 de seus colegas, Donald Glover formou a Derrick Comedy, uma oportunidade maravilhosa para poder exercitar suas habilidades de escrita e atuação. James! Good evening! Não tinha dúvidas de que Donald Glover brilhava muito nesse ambiente. As sketches ganharam impulso online. I can see it. You pooped your pants. No, I didn't. I didn't poop my pants, guys. Eventualmente levando a oportunidade para eles fazerem um filme da Derrick Comedy chamado Your Head's Big, atuando então como uma estreia para várias futuras estrelas. Your head's big. O filme estreou no Festival de Sundance. E essas sketches que eles realizavam em 2006 chamaram a atenção de Tina Fey. What was the transition like from your web shorts to a feature film? Hard, yeah, really hard. You're a writer for 30 Rock, is that right now? Yes. And so, yeah. Aos 23 anos, então, Donald Glover conseguiu a grande chance de escrever para 30 Rock. I got the big break to write on 30 Rock. Uma oportunidade fantástica. A Tina Fey queria ele na equipe pelo talento dele, é claro, mas a iniciativa de diversidade da NBC também tornou a sua contratação uma escolha óbvia. I heard one of your classmates pooped his pants. E de qualquer forma, o Donald Glover deixou sua marca no programa, rapidamente impressionando o elenco e a equipe. I set a very high standard for myself and I expect the same of the professionals who work with me. E a Tina Fey reconheceu o quão engraçado Donald era, ocasionalmente o colocando na frente das câmeras. Eat yourself. I'm talking to you clearly, gay kid. Who told? Ele escreveu para 30 Rock por 3 temporadas, contribuindo para a equipe de roteiristas que ganhou 2 Emmys. Absolutely share this with every member of the writing staff of 30 Rock. Só que, apesar dessas vitórias e da segurança desse emprego, o Donald sabia que pertencia à frente das câmeras. Então o Glover conseguiu uma audição para um papel principal em outra sitcom da NBC, Community. E apesar de quase não ter experiência em atuação na TV, o criador de Community, Dan Harmon, gostou do que o Glover tinha a oferecer e lhe deu o papel de Troy Barnes, e esse foi o seu primeiro grande momento.
Hey, Troy sneezes like a girl. And how about I pound you like a boy? That didn't come out right. Que lhe deu total oportunidade para fazer o que ele faz de melhor até hoje. Ele se tornou um favorito dos fãs, com uma química elétrica entre seus coestrelas. I'm volunteering at the animal hospital. Animal hospital? The animals are the patients. That makes sense. E o Donald era um novato no mundo da atuação na TV, mas todos os sets sabiam do potencial que ele esbanjava. All right, who did a butt? They're boobs. And I don't know. Ele tinha uma habilidade inata para risadas que não veio do nada, graças à experiência, às tentativas do que ele fez em stand-up, na improvisação e na escrita de roteiros para TV. He was an actor and he was funnier than the stuff that the writers could come up with for him. We started just saying, oh, and then Donald will say something funny here to close a scene. Maybe it's the telescope. You can look through it backwards. Shrink your enemy. Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Ale Garcia. O fato é que com uma experiência gigante em stand-up, improvisação e escrita para televisão, a capacidade do Glover de estar nos holofotes era um troço incomparável. Go downstairs and I buy a whole bunch of tampons and mayonnaise and they're like, what the hell's that? I'm like, yeah, remember this face, nigga. And then I run out. Mas ele não estava focado só ali. Num episódio de Natal de Community, outro grande talento de Glover rapidamente veio à tona. O Glover tinha mais ferramentas no seu arsenal e todo mundo em Community viu o seu potencial. Esta es la biblioteca. Me llamo T-Bone, la araña discoteca. You would see him on his laptop in between takes with his headphones on. You could see him doing the beats and working out lyrics. Nothing he's done is unexpected by any of the cast members. Childish Gambino is actor, writer, rapper, and producer Donald Glover. Em abril de 2011, a turnê I Am Donald começou, levando então Donald Glover a 24 cidades nos Estados Unidos, incluindo música, comédia, elementos de vídeo. O Donald deixou claro desde o início que ele estava lá para dar ao público tudo o que ele tinha, se recusando a se limitar. Os fãs puderam experimentar as apresentações de stand-up, freestyle e música do Donald Glover. Mas será que um homem, tentando fazer tudo isso, dilui a experiência? Muito pelo contrário, em novembro, o especial de 1 hora de stand-up de Donald Glover estreou na Comedy Central com muitos elogios. Kids are pretty fucked up anyway. They're awful people. They're tiny little Hitlers. E nesse ponto, estava claro que o Glover poderia ter uma carreira bem sucedida se ele quisesse como comediante somente. Só que este é o Donald Glover do qual nós estamos falando. Camp, o álbum de estreia de Donald Glover, também foi lançado em novembro, estreando em 11º lugar na Billboard 200, vendendo 52 mil cópias na primeira semana. Como Childish Gambino, a sua música desenvolveu um culto de seguidores. Em 2013, ele estava fazendo um sucesso gigantesco em todos os 3 dos seus principais empreendimentos artísticos. Mas foi nesse ponto que o Glover fez a primeira de muitas escolhas difíceis. Life is just like learning about how to let go, because like you really can't enjoy things for what they are while you're in it. Quando se tratava de Community, Donald Glover era amado pelo elenco, pela equipe, pelos fãs. Ele tinha uma posição muito segura num programa aclamado no horário nobre da rede, onde o Glover conhecia o seu roteiro, estava na hora da sua virada. Então, na 5ª temporada de Community, o Donald Glover disse adeus aos seus amigos do Greendale Community College e todos os fãs da série também tiveram que dar adeus a Troy Barnes. I asked to leave because my heart really wasn't in it. Troy, what's wrong? I don't know, my heart's just not in it. E com isso, Community nunca mais foi a mesma. O Donald tinha tomado a sua decisão. Ele desapareceu da vista do público por vários meses e o público começou a sussurrar e perguntar onde tá Donald Glover. Community was my career. I loved working there, and then by the end it was a job. I just don't want to have a job anymore. I don't have a boss. E logo a gente recebeu a resposta. Understand why would he leave? And it's like, look at his trajectory. It's like most people keep growing and wanting to find things that they love. I just want to do whatever I want. I don't want people to second guess me. Because the Internet, o segundo álbum de estúdio de Childish Gambino, foi lançado em 10 de dezembro de 2013, incluindo faixas como Sweet Pants e Telegraph Avenue. Esse álbum, ele cimentou Childish Gambino
como um músico a não ser ignorado, tendo sido nomeado a um Grammy de melhor álbum de rap. Musicalmente, o Glover tinha anunciado sua presença, mas Because the Internet é um álbum lembrado por muito mais do que a sua música. De fato, esse álbum existe num universo próprio, junto com um roteiro de 72 páginas, escrito para sincronizar com a música, que vai ainda mais fundo. O roteiro começa com um prelúdio, indicando para assistir Clapping for the Wrong Reasons, um curta-metragem de 24 minutos, que atua como um prelúdio para o roteiro. Because the Internet é Donald Glover naquele paraíso multimídia dele. É impossível para ele fazer apenas uma coisa, e de fato, ele absolutamente discorda de ter que fazer somente uma coisa. Just follow what's right at the moment. You're just hurting yourself when you're like, I'm a this, I'm a that. Tanto que o Childish Gambino, que todos conhecemos, estava prestes a mudar para sempre. Pega dezembro de 2016. Childish Gambino chocou o mundo e lançou Awaken My Love, uma reviravolta completa no estilo de música que ele tinha estabelecido ao longo de muitos anos. This new album over here, though, Gambino is heading in an entirely different direction. Com influências fortíssimas de funk, R&B e soul psicodélico. E esse álbum imediatamente se distanciou da discografia do Gambino. Uma mudança de ritmo tão repentina que às vezes é difícil acreditar que é o mesmo artista. Awaken My Love was literally because somebody was like, oh, he can't make a hit. O álbum alcançou o 5º lugar na Billboard 200, ganhou outra indicação ao Grammy e foi certificado com um disco de platina. Oh, not only will I make a hit, I won't make a video for it. E o single Redbone atualmente tem mais de 600 milhões de visualizações no YouTube sem ter nenhum videoclipe. Uma parte imensa do homem multimídia que os fãs conheciam, só que Childish Gambino estava se guardando para algo que o mundo desesperadamente precisava. Chaos, confusion and anger. America has a new president. Outrage over President Donald Trump's immigration ban. Protest against the killing of African Americans by police officers. No justice! No peace! Has now turned into a political row. A gunman had opened fire on 22,000 concert goers. Police shot and killed Jacquees Clemens. 17-year-old Quanis Hayes was shot and killed by police. Officer Lippert opened fire, shooting Clemens in the back. Sabe o que o mundo desesperadamente precisa agora? Assistir esse vídeo igual você está assistindo, e claro que você contribui para isso. Ele vai ser um sucesso se você deixar o seu like aqui, e vai dominar o mundo se você clicar no botão hypar. Quando Childish Gambino lançou This Is America, em 5 de maio de 2018. E essa obra, então, chegou com a sutileza de um tornado num país repleto de ódio e divisão. O vídeo repleto de referências, algumas mais óbvias que outras, fez milhões de americanos reconhecerem os horrores recentes do seu país. Childish Gambino is a distraction to what's really going on in the world right now. If you're not paying attention, you're not seeing what's happening. And isn't that what we do, unfortunately, many times as Americans? You know, we sort of have the attention span of a gnat. Cheio de simbolismo, This Is America, ele provocou conversas em todos os cantos da internet, com análises, com dissecações, com discussões detalhando quadro a quadro aquilo tudo. O Glover não apenas tocou num nervo aqui, ele arrancou a carne, expôs o interior sangrento da América, mas ainda assim as pessoas exigiam uma explicação do artista, e Gambino deu a sua resposta. Can you explain what's happening at the end of that video? No. People want the truth. I think the best things just can't be explained. Like, after you're done with them, then they can be. Right now, we live in a time where things are very divisive. We all have a lot of responsibility. I feel like that's the through line in everything I do. Like, if you give them the truth, people get excited because they feel like they're in your diary. It's our responsibility to make magic again, because I think a lot of the shit that's happening now is bullshit. This Is America estreou em primeiro lugar na Billboard 100, recebeu aclamação crítica generalizada e ganhou 4 Grammys. Donald Glover havia assumido o controle, criando não apenas um projeto profundamente pessoal, mas fazendo com que se tornasse ultra bem sucedido. E não importa onde você nasceu ou de que país você se conecta
com This Is America. A maioria sonha em fazer isso de uma vez na carreira, só que para Donald Glover está se tornando um hábito fazer tanto sucesso assim. E como se não bastasse, porque nunca basta, quando Donald Glover deixou Community em 2013, ele quase imediatamente começou a planejar e negociar o seu próximo passo na TV. You wanna talk about why you left and why you're not there? No, I just wanted to do something else. That was it. Community is I think one of the best shows on television, but it's not mine. Sim, a gente tá falando de Atlanta. Got him. How you look when you high at work. Com Donald Glover criando, escrevendo e estrelando e ocasionalmente dirigindo Atlanta, a série era dele de cima a baixo. A primeira temporada foi lançada em setembro de 2016 na FX, após 3 anos de desenvolvimento. A guy and his cousin are trying to make it in the music business. Ain't you homeless? Not real homeless. I'm not using a rat as a phone or something. Don't be racist, man. E o programa às vezes parece um sonho febril, deixando cada episódio respirar por si só, como se fossem histórias individuais. This is my favorite part of the museum. What the hell is this? This is my father. We're cursed too. Ele é fortemente influenciado pela ascensão de Glover como rapper na sua cidade natal, e ele examina tópicos de raça, de cultura, o sonho americano. E com tudo isso em mente, conseguir que um programa desses fosse aprovado foi um baita feito em si. Kind of Trojan horse it. I told FX it was something it wasn't. Não é exagero dizer que Atlanta é uma das séries mais importantes de todos os tempos. Ele é um grande cavalo de Troia. Ele é uma série sobre rap, sobre raça, sobre cultura de celebridades, sobre pobreza e sobre todas essas coisas se cruzando. Mas também pode ser um drama de relacionamento sentimental, uma sitcom incrivelmente maluca e engraçada, um comentário social profundo sobre gentrificação e talvez comédia afro-surrealista seja o mais perto, porque a gente vai chegar de uma definição em 2 palavras. Eu tenho um orgulho gigante de poder dizer que eu sou o maior especialista em Atlanta aqui no YouTube brasileiro e certamente um dos maiores especialistas em Atlanta do Brasil. Simplesmente porque eu amo essa série. Então eu estudei ela a fundo. E basta tu digitar Atlanta aqui no canal que você vai fundo num monte de vídeos que eu fiz sobre a série por aqui. Agora, com uma trajetória que mistura escrita precisa, direção, performance nos palcos e nas câmeras e música, você poderia argumentar que Atlanta é o cume de tudo que o Donald Glover aprendeu até aquele momento. Ele acreditou em si mesmo desde o começo. E logo o mundo também acreditou. A primeira temporada sozinha ganhou 14 prêmios importantíssimos, incluindo um prêmio da crítica de televisão, um Emmy e um Globo de Ouro. E depois disso, ganhou mais 3 Emmys, com os críticos rapidamente nomeando a série como um dos melhores programas de televisão do século. E hoje, ao final de suas 4 temporadas, Atlanta colecionou 26 indicações e levou gloriosos 7 Emmys, além de dezenas de outros prêmios. E o Donald, ele foi colecionando dezenas de outros sucessos, realizações, como a criação, a produção e a direção de alguns episódios da ótima série Enxame, sobre a qual eu já falei aqui no canal. E ele fez isso ao lado da roteirista de Atlanta, Janine Neighbors. Lançada em 2023, a série conta a história da jovem Andrea Green, personagem da Dominique Fishback, que tem uma devoção obsessiva pela cantora Nydia, que é uma Beyoncé do mundo ficcional. Soturna, profunda, imperdível. Mas no ano seguinte, lá tá Donald Glover novamente como o criador e protagonista de outra série, Senhor e Senhora Smith. Um romance, uma série de ação, uma ótima releitura daquele clássico de Brad Pitt e Angelina Jolie. 2024 ainda foi o ano do lançamento de Bundle Stone and the New Road, um projeto de ficção científica que inclui um álbum de música e um filme de mesmo nome. O álbum foi anunciado como o último, sob o nome do seu alter ego, Childish Gambino, e serve como trilha sonora do filme, que teve trailer divulgado em julho de 2024, e o álbum ótimo já foi lançado, mas o filme ainda não estreou até o dia da publicação desse vídeo. Tem muito mais o tempo todo sobre Glover? Tem, mas se a gente não parar por aqui, talvez esse vídeo não tenha fim. Certo é que tudo isso
traz um overview incrível pra gente saber que essas são as muitas faces de Donald Glover. E se você curtiu esse vídeo, é um fã do Donald Glover e Childish Gambino como eu, ou não, deixe seu comentário e, claro, se torne membro do canal pra gente continuar essas discussões profundas aqui. A sua contribuição ela é fundamental para que essa nossa comunidade, em que vocês decidem o que a gente vai assistir e produzir, continue crescendo, se fortalecendo, amplificando as vozes que importam e celebrando a pluralidade de quem nós somos. Muito obrigado por me acompanhar nessa jornada, um grande beijo e até a próxima.